Deus abençoe a todos. Vamos lá, mais um domingo que o Senhor nos concede. Estou bastante animado para esse ano, né? Estou bastante animado, estou mesmo. Creio que Deus tem coisas maravilhosas, coisas poderosas para nós. Creio que Deus sempre nos surpreende. A gente pode pensar assim, puxa, esse ano vai ser muito difícil. Esse ano não pode ser como foi 2020, né? E eu fico pensando assim, qual ano que foi difícil? Qual ano que foi fácil? Tem algum ano que foi fácil para nós? Não é nada fácil, nada é fácil, tudo é muito difícil, tudo é muito complicado. Nós vivemos num mundo, né, que é complicado demais, então é sempre muito difícil. E se vencemos, e se estamos vencendo, é porque o Senhor tem nos agraciado, é porque o Senhor tem nos sustentado. Até aqui nos ajudou o Senhor, e Ele vai nos ajudar daqui para frente também. Amém? Amém. É isso aí. Por causa disso, nós vamos iniciar pensando nisso, né? Conversando com os pastores que ministram. Nós vamos iniciar aqui uma série de pregações, de mensagens. Nós colhemos algumas coisas desse tempo de pandemia, algumas experiências que tivemos, todos nós tivemos, positivas, negativas, e pensando nesse período todo, nós iremos falar sobre a vida, falando sobre a vida. Será a série de mensagens que estaremos iniciando a partir de hoje. Falaremos sobre nosso relacionamento com Deus, sobre o nosso relacionamento como comunidade, como igreja. Falaremos sobre o nosso relacionamento no mundo, como é que a gente se relaciona nesse tempo doido, nesse tempo maluco. Falaremos sobre o nosso relacionamento familiar, falaremos sim. Falaremos também sobre a nossa vida financeira, um tempo para muitos de dificuldade, de salários reduzidos, e nós falaremos também sobre vida financeira. Então nós estaremos falando sobre uma série de mensagens aí, cremos que até o final de fevereiro faremos isso, série de mensagens falando sobre a vida, ok? Então não perca essas ministrações, não perca, porque creio que Deus tem coisas novas, coisas frescas, ou coisas que Ele fará com que a gente se lembre delas, coisas que sabemos, mas muitas vezes ficam adormecidas dentro da gente, e a gente precisa trazer algo fresco para isso, um novo vigor para isso, para alguns princípios de Deus para a nossa vida. Então, vamos lá, vamos junto nessa, vamos adorando, servindo ao Senhor. A partir de amanhã aí nós já iniciamos, voltamos com as lives, Pelo menos nessa semana será de segunda a sexta, semana de oração. Vamos juntos buscar a Deus e ver o que Deus tem para cada um de nós. Amém? Hoje eu quero falar sobre um versículo, que é um versículo bastante conhecido. Obrigado, Gal, estou precisando, né? É o primeiro versículo da Bíblia. Você sabe qual que é? Primeiro versículo da Bíblia. Agora você sabe, porque acho que já projetaram aí para você, O Cláudio gosta de fazer uma brincadeira, O Claudião. Ele fala que antes desse versículo tem um outro versículo, subentendido, que diz assim: aqui é assim, E aí então aí começa o primeiro versículo. Então, mas é bem isso mesmo. Aqui é assim, funciona assim, Quer você queira, quer eu queira, quer queiramos ou não, aqui é assim, na Bíblia é assim, Então aí inicia então o primeiro versículo. Esse é o Cláudio 1:1 também, Mas vamos no Gênesis 1:1. Versículo bastante conhecido, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra.
Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos alegramos nessa manhã. Nos alegramos com a Tua presença, porque o Senhor habita em meio aos louvores. Nos alegramos porque o Senhor está entre nós. Nos alegramos porque Tu és esse Deus que se importa com a nossa vida, com a nossa história. O Senhor é aquele que se envolve, o Senhor é aquele que se dá, o Senhor é aquele que se revela. Por isso, crendo nisso, Senhor, nós pedimos mais uma vez, revela-te a nós, Senhor. Revela-te por intermédio da Tua palavra. Revela, Senhor, os princípios, as verdades, para esse tempo, Senhor, que iremos meditar na Tua palavra. Para esse tempo que estamos entendendo, é um tempo novo para cada um de nós. Então vem, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Fala conosco, fala mais uma vez, pois é da Tua voz que precisamos para esses dias, Senhor. É Tua voz que queremos ouvir, dentre tantas vozes que temos ouvido nesse mundo, a Tua voz é a que mais importa. A Tua voz é a que, ó Deus, nos dará vida, e vida em abundância. É assim que cremos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, a palavra no grego para isso é o Gênesis, por isso que o livro é chamado de Gênesis. No grego, Gênesis quer dizer isso, no princípio, quer dizer origem, quer dizer início de todas as coisas. No grego é isso que quer significar, mas na primeira língua em que foi escrita, o grego já é uma tradução, o grego já é uma versão da língua hebraica, né? Na língua hebraica, que é a língua original que foi escrita, as pessoas que fizeram aqui a caminhada bíblica vão se lembrar. Este primeiro trecho, ele é lido da seguinte forma: Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. Bereshit, no princípio. Bereshit. Você consegue repetir isso? Bereshit. Não é isso. Não é sashimi, Carol. Não tem nada a ver com isso. Não é comida japonesa. É hebraico. A aula é de hebraico agora. Bereshit, no princípio. E por que é que eu fiz questão de trazer o hebraico? De trazer um pouco de teologia para a ministração de hoje. Porque vai nessa primeira palavra, nessa primeira expressão, existe uma verdade. Uma verdade que é essa verdade que eu queria que nós entendêssemos nessa manhã. Porque no hebraico, Bereshit, ele significa assim, no princípio. Mas nós sabemos que o hebraico não é uma língua, por exemplo, como a língua portuguesa. Para você ter uma ideia, a língua portuguesa ela é composta de aproximadamente 300 mil palavras. É palavra para dedéu, né? 300 mil palavras existem na nossa língua. Aproximadamente isso. Só que no hebraico bíblico, na língua original em que a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento foi escrito, existem 8.000 palavras. Olha a diferença. É bem mais pobre do que a nossa língua, concorda ou não? Nossa língua, 300 mil palavras. O hebraico bíblico, aproximadamente 8.000 palavras. Então é comum que uma mesma palavra, a gente vai estudando um pouco sobre isso, a gente vai perceber que uma mesma palavra, ela possui vários significados. Ela é usada para várias outras expressões. Então o Bereshit, ele significa no princípio, sim, assim como Gênesis no grego. Mas
Bereshit também pode significar primeiro. Bereshit pode significar também primogênito. Bereshit pode significar também primazia, princípio, no princípio, no início, primeiro de tudo. Tudo isso significa Bereshit. E Paulo entendendo isso, e Paulo sabendo disso, olha só o que ele vai escrever em Colossenses, capítulo 1, o versículo 17 e 18. Lembre-se, Bereshit significa primeiro, princípio, significa primogênito, significa primazia. E olha o que Paulo vai escrever lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 17 e 18. Falando sobre Jesus, falando sobre quem é Jesus, ele vai dizer assim: ele, Jesus, é antes de todas as coisas, ele é o primeiro, ele é o Bereshit, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E o versículo 18 vai dizer, olhe, preste atenção, ele é a cabeça do corpo, cabeça da igreja, ele é o princípio, ele é o Bereshit, ele é o primogênito, ele é o Bereshit entre todos os mortos, para que em todas as coisas ele tenha a primazia. Ele é o Bereshit. Percebe que numa palavra, muita coisa é dita. Nós podemos aprender muita coisa apenas com uma palavra, apenas com no princípio. No princípio Jesus está. Antes de todas as coisas Jesus está. Salmo 92 diz assim, que antes que se formassem os montes, a terra, o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, o Senhor já existia, o Senhor já estava lá. E qual é a verdade que eu queria trazer de ensinamento para nós? E apenas essa verdade, para o dia de hoje. Que antes de qualquer coisa ser formada, antes dos céus, antes da terra, antes do haja luz, antes do haja animais, antes do haja flores, qualquer tipo de vegetação, antes de mim, antes de você, Deus vem em primeiro. Deus está lá. Antes de qualquer coisa, primeiro Deus, depois todas as demais coisas. E essa é a primeira mensagem que o Senhor nos deixa. Primeiro Deus, no início, no princípio, antes de qualquer coisa, antes dos nossos planos, antes das nossas resoluções. Nós estamos num período de resoluções, né? A virada do ano, embora é só de um dia para o outro, mas nós nos revestimos de de algo novo dentro da gente, de pensamentos novos, de um ânimo novo, né? Nós somos tomados por novos desejos, por sonhos, e está tudo certo com isso, e está tudo bacana com isso, é assim mesmo, que bom que seja assim. Eu também faço meus sonhos, eu também faço as minhas promessas, promessa de emagrecer, de tudo mais, todos nós fazemos, de um curso novo,
de um emprego novo, de uma postura nova diante da vida, diante da família, diante dos filhos, entre marido e mulher. Todos nós, muitas vezes, fazemos e temos esses pensamentos. Somos revestidos desses pensamentos que são bons pensamentos. Mas o que nós aprendemos aqui no primeiro versículo da Bíblia, que antes de qualquer coisa, antes de qualquer pensamento, antes de qualquer ação, antes de qualquer resolução, primeiro Deus, depois todas as demais coisas. Primeiro Deus. Eu separei duas histórias para exemplificar isso. A primeira delas está logo no capítulo 4 de Gênesis. No capítulo 4 vai falar sobre a família de Adão. Adão e Eva tiveram 2 filhos. E quem são os filhos? Caim e Abel. Não é isso? Caim e Abel, os 2 primeiros filhos de Adão e Eva. E a palavra de Deus diz que Caim, ele era agricultor, e Abel, ele era pastor de ovelhas. Caim decidiu ser agricultor, cuidar da terra, plantar. E Abel pastorear ovelhas, cuidar de rebanho. E os 2, certamente foram ensinados, que primeiro era Deus. Primeiro devia vir Deus. Primeiro a adoração a Deus. Primeiro a glória de Deus. Primeiro o relacionamento com Deus. Primeiro o culto a Deus. Depois as demais coisas. E eu, por muito tempo, não entendia. Por que é que Deus, ele rejeitou a Caim e se agradou de Abel? Será que tinha alguma coisa a ver com a oferta? Será que era por causa da oferta que Deus se agrada mais de oferta de sangue do que de oferta de cereais, por exemplo? E eu ficava pensando isso, até que um dia eu simplesmente li a palavra de Deus. Por isso que é bom, às vezes, a gente ler. Prestar atenção no que a gente está lendo. Porque a palavra de Deus, seguindo esse entendimento, de que primeiro Deus, depois as demais coisas, vai nos deixar claro porque é que Deus se agradou de Abel. Tem nada a ver com a oferta. Deus não está se importando com a oferta. Deus se importa com o ofertante. Dá para entender? Às vezes a gente fica preocupado com a oferta. Mas Deus não está muito aí com a oferta. Não é da oferta que Deus precisa. Ele é dono do ouro e da prata. Mas Ele quer o ofertante. Ele quer o coração de quem oferta. E olha o que vai dizer a palavra de Deus. No versículo 3, vai dizer assim, que no fim de uns tempos, presta atenção nisso. Aconteceu que no fim de uns tempos, no fim dos tempos, Caim trouxe a sua oferta. Mas quando foi que ele trouxe? No fim de uns tempos. Que a Bíblia não diz o que é, mas ela deixa claro que é no final de uma etapa, no final de um processo. No final ele se lembrou de Deus. No final ele se lembrou que tinha que ofertar a Deus.
E ele então trouxe a sua oferta, trouxe a oferta ao Senhor. Mas olha como contrasta com a postura do Abel. No versículo 4 vai dizer que Abel, por sua vez, ele fez diferente. Abel trouxe o que? Das primícias. Primeiro ele se lembrou de Deus, e ele trouxe das primícias para ofertar ao Senhor. Percebe a diferença? Caim, no final de uma etapa, no final de um tempo, ele trouxe a sua oferta. Abel não. Abel, por sua vez, dando ênfase numa postura diferente, ele trouxe das primícias. Primeiro ele se lembrou de Deus. Primeiro Deus, pensou Abel. E Deus se agradou da postura do Abel e rejeitou a postura do Caim. Percebe a diferença? Primeiro Deus, Deus em primeiro lugar, depois as demais coisas, que são importantes também, mas nada pode ocupar o lugar de Deus. Primeiro Deus, e era essa lição que eu queria deixar para nós hoje. Deus tem que ser o primeiro na nossa vida, na nossa história. Tem que ser o nosso primeiro pensamento, como cantamos. Deus é o nosso sopro, é o nosso suspiro, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro. Primeiro Deus na nossa vida. Mas eu disse que ia contar mais uma história, e essa eu já até preguei sobre ela. Neemias, a vida de Neemias, que para mim, eu sou fã do Neemias. Sou fãzaço do Neemias. O Neemias é o cara que eu gostaria de ser. Tem um cara, lógico, tirando Jesus, que é o grande nosso mestre e tal, mas Neemias, um empreendedor, um desbravador, um missionário, um homem de Deus. Neemias e Josué são duas figuras que admiro demais na palavra de Deus. E a palavra de Deus falando sobre Neemias e a história de Neemias. Neemias está exilado, foi levado cativo e se tornou lá um tipo de um conselheiro do rei da Pérsia. Ele está numa cidade chamada Suzã, a mais de 1.500 quilômetros de Jerusalém. 1.500 quilômetros, imagina, naquela época. E diz que ele foi visitado por alguns amigos. E Anani vai visitar, não é a minha Anani, é uma outra, é um homem chamado Anani, né? Põe no versículo 2. E vai dizer que o Anani vai visitar o Neemias. E quando eles chegam lá com alguns irmãos que vieram de Jerusalém, fazendo uma visita para o Neemias, Neemias pergunta: como é que anda o povo? Como é que está o nosso povo? E como é que está Jerusalém, a nossa cidade? E ele vai dizer: olha, o povo está em miséria. O povo está mal. Versículo 3, pode pôr, é a resposta. Os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província e estão em grande miséria. Coisa está feia, Neemias. O nosso povo está sofrendo. O nosso povo está chorando. O nosso povo não está nada bem. E a nossa cidade também.
está sem muros, e cidade sem muros é cidade de ninguém, qualquer um entra e sai, e é aquela coisa, é uma bagunça. Está em ruínas a nossa cidade. E aí Neemias, o que ele vai fazer? Neemias, como eu disse, ele era um copeiro, era um tipo de um conselheiro do rei, era um funcionário de grande confiança do rei. Neemias, então, ele fala, então deixa comigo, nós vamos lá, nós vamos botar para quebrar, nós vamos fazer, nós vamos acontecer, a gente vai se levantar aqui no poder de Deus, e vamos que vamos, é nós, com a gente ninguém pode. Foi isso que ele fez? Não, não foi isso que ele fez. Tendo ouvido eu essas palavras, eu me sentei e eu chorei, e eu me lamentei, aquilo me doeu, aquilo me incomodou por alguns dias, e eu fui conversar com quem tinha que conversar. Antes de qualquer resolução, antes de qualquer medida, antes de qualquer plano, eu fui conversar com Deus. Primeiro Deus, eu fui jejuar e eu fui orar. Foi isso que Neemias fez. E foi por isso que a história de Neemias foi uma história brilhante. E foi só por isso que a história de Neemias é uma história digna de ser contada. Que nós admiramos essa história. De um homem que foi um grande líder. Porque primeiro, antes de qualquer plano, antes de qualquer pensamento, antes de traçar qualquer estratégia, qualquer meta, antes de falar com o rei, antes de qualquer coisa, ele foi tratar isso com Deus. Primeiro Deus. Primeiro Deus. Será que Deus tem sido assim para nós? Sabe o que a gente faz? A gente traça os planos, a gente traça as metas, a gente faz isso mesmo. A gente traça todas as resoluções, e aí a gente traz lá, né? A gente fazia algo que eu depois comecei a achar que era muito errado. Eu já fiz muito disso na igreja. Lá na igreja que a gente congregava, tinha lá, meu projeto de vida para 2021. E aí a gente pensava, trazia, escrevia. 3 folhas. Né? Aí trazia para a semana de oração. Mas tudo pronto, tudo escritinho. Aí chegava na semana de oração, colocava lá e falava, abençoa aí, Deus. Põe a tua mão aí, Senhor. Oh, tu és o Deus poderoso. Põe a tua mão aí, Senhor. Dá seus pulos, ô Jeová. É isso aí. Mas a gente já trazia tudo escritinho. E aí eu fui entendendo esse princípio da palavra de Deus. E eu queria propor algo diferente para nós hoje. Nós vamos iniciar uma semana de oração. Nós vamos iniciar essa semana amanhã, às 20 horas. E eu queria convocar você para estar conosco nessa semana. Mas não traz nada pronto, não. Não traz nada pronto. Vem só você e o seu coração. Venha perante Deus. Pode trazer aquilo que te incomoda, como fez Neemias. Senhor, olha que situação, olha o mundo em que estamos vivendo, olha a minha casa, olha meus filhos, olha a minha vida. Traga o reconhecimento de quem você é, da situação em que você se encontra, sim. Mas só coloca isso diante de Deus e fala, Senhor, sem a tua mão não consigo.
Sem a tua direção, Senhor, não será possível. Porque antes de céus e terras serem formados, primeiro vem Deus. Primeiro vem Deus, depois as demais coisas. Perguntaram para Jesus, lá em Marcos 12, não precisa pôr não, Caião. Qual é o principal mandamento? E aí Jesus, ele faz a citação de Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o seu entendimento. Faça isso. Primeiro Deus. Deus em primeiro. Faça isso com todo o seu coração, com todo o seu pensamento, toda a sua energia, tudo aquilo que Deus coloca em suas mãos. Ame a Deus, primeiro Deus. Jesus ensinando os seus discípulos, lá em Mateus 6, a partir do versículo 24. E eu quero encerrar lendo esse trecho da palavra de Deus. Presta atenção nisso. Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Não dá. Só um pode ocupar o lugar no seu coração. Porque há de aborrecer-se de um ou amar a outro. Pode colocar, é NVI essa não, né? Pode pôr a NVI para a gente, Caio, por gentileza. Obrigado, Caião. Te amo, viu? Só que você está comprometido agora, né? Não é? Ficaram noivinhos aí, escondidos, nem... Estou sabendo. Né? Depois a gente conversa. Depois do culto, os dois na salinha do fundo. Que Deus abençoe vocês, Isa e Caio, Deus abençoe, amém? Mas ficar noivo é para casar, vamos lá, né? 2021, vamos que vamos. Já tem uma resolução para vocês. Vamos lá, voltando. Olha o que Jesus vai dizer, que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. De quem que ele está falando aqui? De Deus e de Mamon, do dinheiro. Não dá. Quem é que ocupa o primeiro lugar no seu coração? E aí olha o que ele vai dizer. Vamos em frente agora, Caio, até o final. Versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vocês irão vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Olhem, observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Pergunta Jesus. Quem é de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Eu vou repetir isso. Presta atenção, gente. Palavra de Deus, palavra de Jesus, palavra do Bereshit, palavra de quem estava lá no início de todas as coisas.
Palavra de quem criou esse negócio que chamamos de vida. Palavra de quem criou essa coisinha que chamamos de ser humano. É palavra dele. E ele diz: por que é que vocês estão se preocupando com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, olhem, observem, eles não trabalham, nem tecem, contudo eu lhes digo, que nem Salomão, o poderoso e riquíssimo Salomão, em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim, a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de fé pequena. Deus tem misericórdia de nós. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber em 2021. O que é que vai ser da nossa vida em 2021? Porque quem faz isso é que a gente que não conhece a Deus, são os pagãos. Mas o Pai Celestial, Ele sabe que vocês precisam delas. Deus sabe que você precisa delas. Não é que elas são supérfluas, Deus sabe que não são supérfluas. Deus sabe que são necessárias. Mas não se preocupem, diz Jesus. Aí ele diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, primeiro de tudo, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, promessa de Deus, promessa de Jesus, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, aleluia. Bendito seja o Senhor. Primeiro Deus, somente Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus seja o primeiro da sua vida. Que Deus seja o seu primeiro pensamento. Que Deus esteja antes dos seus planos, antes dos seus sonhos, antes das suas resoluções para 2021. Coloca Deus, e não o contrário. E não chega diante de Deus e fala: dá um jeito, Senhor. Deus é tão misericordioso que Ele livra a gente de cada encrenca. A gente se mete em muita encrenca porque a gente não colocou Deus em primeiro na nossa vida. Mas Deus não quer que você se meta em encrenca. Deus quer que você seja bênção, seja sal, seja luz, que você dê frutos, e frutos para a vida eterna. Deus quer te abençoar. Deus quer me abençoar. Deus quer abençoar essa igreja. Por isso nós estamos tomando somente essa resolução para esse ano. Esse ano nós não fizemos planos. Esse ano não teve agenda. Acho que a gente aprendeu com 2020. Tem agenda esse ano? Não, não tem. Quais são os planos para a igreja de crescimento? Primeiro Deus. Primeiro Deus. Porque se o Senhor não estiver à nossa frente, nos dirigindo, nos conduzindo, o que será da nossa vida? O que será do nosso 2021? Primeiro Deus.